relação ao Renascimento, a principal questão que se coloca para nós é o facto de primeiro, não ser uma coisa comprovável em termos, porque não é algo de que eu me lembro, por exemplo, não é? Nós geralmente não nos lembramos de ter tido outras vidas, ou pelo menos achamos que não nos lembramos de termos tido outras vidas, mas isso por si só também não é um critério, porque há coisas que nós vivemos nesta vida em que podem ser comprovadas e das quais nós não nos lembramos. Também acontece, não é? Portanto, eu acho que a principal dificuldade em relação a isso é o facto de a nossa cultura o Renascimento não ser uma coisa que faça parte da nossa cultura, por um lado, e depois o aspecto apesar de tudo, e mesmo que nós tenhamos alguma atração por uma certa espiritualidade, etc., a nossa base, o nosso paradigma continua a ser muito materialista, naquele sentido, materialista não no sentido do dinheiro, mas materialista no sentido de ver para crer, aquilo ou é concreto ou então não sei muito bem se existe, se não existe. Eu estou a dizer, aqui em termos de física, poderia eu talvez lá chegar, mas pensar em energia, não é? Por exemplo, que este material mais grosso é que apodrece e mantém-se algo energético. Portanto, posso pensar assim. Sim, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, a ideia é que é um bocado a ideia. Primeiro, em termos físicos, o material apodrece, mas o que é que lhe acontece realmente? Pensa em termos de átomos. Os átomos não desaparecem, quando muito combinam-se de outra maneira. Certo? Portanto, quer dizer, não houve propriamente um momento, ou pelo menos não é um momento recente, em que os átomos que compõem o meu corpo começaram, e eles simplesmente agruparam-se de uma determinada maneira, não é? E esse agrupamento é este corpo físico, e depois desagruparam-se e vão-se agrupar de outra maneira, vão-se reunir de outra maneira, mas os átomos em si não cessaram, não começaram, não é? Foram-se transformando. E nessa transformação também não são sempre os mesmos, porque os átomos que compõem o meu corpo hoje não são necessariamente os mesmos que o compunham quando eu tinha 3 anos ou 6 meses. Portanto, há aqui um fluxo, se quiser. A ideia do budismo é que, a nível da consciência, passa-se o mesmo. Ou seja, que cada instante deste corpo é a consequência de um instante anterior. Não é? É uma transformação do instante anterior. Uma transformação cujo elo de ligação é a causalidade. Por causa do instante anterior, este instante condiciona o instante seguinte. Há uma transformação e a natureza ou a ligação, o elo de ligação entre estes dois instantes é causalidade. Um provoca o outro, que provoca o outro, que provoca o outro, e assim. Então tem que também ultrapassar a ideia do eu, não é? Pois, é porque o problema essencial... Não é outro eu que vai lá estar, não é bem isso. Não é bem outro eu, mas é um eu que será a consequência deste. Porque aquilo que me liga também a nível mental, aquilo que liga 2 instantes da minha consciência, é também um elo de causalidade. É por isso que o karma funciona. Por dizer, se eu produzo uma determinada atitude agora, seja ela física, verbal ou mental, ela só tem impacto na minha sensação ou na minha experiência de felicidade ou de sofrimento porque provoca ou condiciona um instante seguinte. Portanto, depois de eu ter realizado uma ação muito violenta, por exemplo, isso condiciona o instante seguinte da minha consciência, ou os instantes seguintes, dependendo da intensidade da ação, para experimentarem o mundo de uma forma diferente. E, portanto, não existe um eu que seja uma coisa global, não é como a ideia que as pessoas têm da alma, como sendo uma coisa estanque, que é sempre igual, para muitas pessoas a noção do renascimento é de facto uma transmigração da alma, não é? Ou seja, aquela coisa que estava ali passa para outro recipiente, mas é a mesma coisa. No budismo não é assim. Que é a reencarnação, isso é a reencarnação, é a ideia da reencarnação. Por isso é que nós no budismo procuramos não usar essa palavra e falar de renascimento, porque se trata de um processo. É um reencarnação. Às vezes usa-se a palavra reencarnação. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Simplesmente o que acontece é que, como há maior consciência, ou eventualmente memória,
Isso motivado sobretudo pelo facto da pessoa ter tido uma motivação muito direcionada. E essa reencarna. Aí fala-se de reencarnação. Não quer dizer que o processo seja diferente. O processo é idêntico. Há é mais consciência, há é mais memória, há mais determinação. Mas o processo é igual. Não há dois processos, se quiserem. Mas há mais intenção. Mas há mais intenção, exatamente. É como alguém que... Essa intencionalidade não é só no caso dos lamas. Não é? Porque há tulkus, se quiserem, de muitas coisas, de música ou da pintura. Ou alguém que consagrou a sua vida inteira a pintar com uma motivação absolutamente só pensava nisso. É provável que nasça com uma intenção do género. Seja desde criança, uma criança que adora pintar ou que vai pegar nos guaches e ser logo o seu impulso. Não é? Porque, de certa maneira, é a continuidade do que vinha atrás. Portanto, não há só esse processo em que há mais consciência ou em que há uma motivação e uma direção muito determinada. Não acontece só nos lamas, acontece também nestes casos, ou da música, por exemplo, Mozart. Mozart era um tulku da música. Quer dizer, era certamente o renascimento de alguém, trazia uma herança, se quiserem, de alguém para quem a música era uma realidade concreta, quer dizer, que tinha uma mestria totalmente diferente. Mas não quer dizer que não seja iluminado, é simplesmente alguém com uma determinação muito clara e muito sharp. Então a ideia é um bocado essa. Mas não se trata... Portanto, é um processo, é como um fluxo, percebe? Não é propriamente... A pessoa que renasce não é exatamente a mesma pessoa, nem pode ser. Porque o que faz uma pessoa é um conjunto do corpo e do espírito. E, portanto, mesmo admitindo que mesmo seria exatamente o mesmo espírito, ao interagir com um corpo diferente, nunca poderá produzir a mesma pessoa. Sim. Eu acho que o que faz confusão gostei que citou esse exemplo das ideias do cristianismo e da folclore esotérica, não é? Portanto, é aquela ideia da alma. Ela vai sempre para um novo corpo. Acho que isso cria muita confusão e não deve ser bem assim, não é? Não, pois não é essa a ideia, exato. Mas quando diz que é fácil perceber o karma, o conceito de karma, pela observação, é mais difícil o conceito do renascimento porque não há testemunhos, não é? Mas, na verdade, o conceito de karma só tem sentido, pensando nos universos todos, se houver vários se houver nascimento. Quer dizer, senão não ficava... Fica incompleto. Quer dizer que dentro do contexto de uma única vida também faz sentido. Mas há depois coisas que não fazem sentido. Ou seja, pode fazer sentido, por exemplo, a partir dos 30 ou dos 40, em que uma pessoa já percebe que pode começar a colher os resultados do que fez quando era mas novo. não há fluxo contínuo, depois para... Exato, mas como é que se explicava então o que acontece a uma criança? Não há explicação para isso, ele ainda não tive tempo de fazer coisas nenhuma, nem boa nem má, portanto aí gera-se uma certa dificuldade. Quando se acrescenta à noção do karma a noção de várias vidas, aí então o panorama alarga-se, há muito mais coisas que se conseguem explicar. Ou que começam a fazer um pouco mais sentido. Tu dizias que querias dizer o que é que... Sim, pois, quer dizer, aí tem muito a ver com a questão de quando é que começam as wrong views, como é que... Wrong views, visão errada. Exato. Em relação a isso, nomeadamente. No Zen, eu acho que acaba por ser quase a mesma coisa, mas sublinha-se mais partes diferentes. Não é? No Zen há muito o renascimento sem manutenção do eu, mas aí sublinha-se muito o sem manutenção do eu. Não é? Enquanto no tipo dá uma sensação que sublinha mais o renascimento. Eu parece-me que, pronto, para mim faz sentido perceber que entre essas duas visões que haverá algo intermédio, ou se calhar uma outra coisa, que estará lá. Ou seja, dá uma sensação como que pessoas estão a explicar uma coisa que é extremamente complexa e há uma parte que explica esta parte, a outra parte que explica aquela parte. Não quer dizer que haja um deles que está a dizer errado. Simplesmente, como estão a abordar algo que é um bocado intangível para o nosso grau de percepção, digamos,
vão explicando por ângulos diferentes, não é? O exemplo que eu já ouvi, não sei se isto é tipicamente tibetano, deve ser mais tipicamente indiano, mas é o exemplo de isso que tu estás a dizer. Eles dão muitas vezes o exemplo de um grupo de cegos a tentar descrever o que é um elefante. E um agarra-se à tromba, outro agarra-se à pata, outro agarra-se ao rabo, outro agarra-se ao chifre, e cada um dá uma ideia. Quer dizer, nenhum deles está errado, simplesmente está agarrado a uma parte do elefante, não é? Portanto, um que está agarrado ao chifre diz, é comprido, liso, pontiagudo, macio, não é? O que está agarrado ao rabo dá outra noção e por aí fora. Portanto, é um bocado isso, quer dizer, há coisas, aliás, nós vemos sempre tudo através, conceptualizando, não é? Portanto, cada vez que explicamos temos que conceptualizar. E a conceptualização é uma redução. Claro. E, portanto, podemos dar ênfase a um determinado aspecto e conceptualizamos à volta daquele aspecto, ou dar ênfase a outro aspecto e conceptualizamos à volta de outro aspecto, mas a realidade não é conceptualizável, e sobretudo uma realidade dessas, que escapa completamente à dualidade e a todas essas coisas. Portanto, o que eu acho que temos é que aceitar a explicação ou a conceptualização que para nós fizer mais sentido, mas deixando em aberto. Sim, exatamente. Deixando em aberto. Dizer, isto é uma explicação que para mim faz sentido, mas não é a totalidade, isto é só um aspecto. E depois deixando o benefício da dúvida, aquela capacidade de deixar a coisa em aberto para outras possibilidades ou para outras explicações, não é? Agora, inevitavelmente, eu acho que assim, muitas vezes quando as pessoas têm dificuldade com a questão do renascimento, o que eu digo é, primeiro não é um dogma, portanto não é uma coisa que, como no cristianismo, se eu não acreditar nisto não posso ser budista ou não posso usar o resto dos métodos, tem nada a ver, não é? Até porque os diferentes budismos dão importâncias diferentes a esta questão. Os tibetanos dão muita importância, mas no Zen, por exemplo, dá-se muito menos importância. Não quer dizer que isso não esteja contemplado, mas não se fala tanto no assunto, não se dá tanta importância. É preciso ver também que o ambiente, ou que o contexto cultural do Oriente, toda a gente acreditava no Renascimento. Era tão cultural lá como cá é o oposto. Não é? Portanto, havia, provavelmente em tradições diferentes, deu-se importância diferente ao assunto, porque se resolveu falar sobre isso. E em certos sítios, se calhar, não se resolveu falar sobre o assunto, que era tal forma cultural que não valia a pena abordar sequer o assunto, não é? Portanto, há também essa questão. Mas, aquilo que eu costumo dizer às pessoas é, não precisam, primeiro, não é um dogma, portanto, não precisam de acreditar nisso, não é uma coisa que tenha que se acreditar, mas podem também, mesmo assim, manter o espírito aberto e colocar isso quase como hipótese de trabalho. Se fosse assim, como é que isto se explicaria? Ou então isto tem uma explicação mais plausível se fosse assim. Não é? Dito isto também, embora a gente diga que não é possível provar, também não é bem verdade, porque há estudos feitos sobre o assunto, não é? Nomeadamente, já disse isto aqui várias vezes, aqui não, mas em este grupo, ou pelo menos algumas pessoas deste grupo, há um médico e com ele todo um grupo de estudiosos, os seus seguidores, se quiserem, o Ian Stevenson, se procurarem no Google vão encontrar, escreveu inúmeros livros com centenas de casos documentados de crianças que se lembram, que têm memórias concretas de outras vidas. Claro que o primeiro argumento que as pessoas normalmente dão é que são quase todos orientais. Mas isso tem uma explicação também bastante razoável e compreensível. É porque se uma criança falar das memórias que tem aqui no Ocidente, ninguém lhe liga nenhuma. Portanto, ninguém se vai dar ao trabalho de ir averiguar se é verdade ou mentira o que ela diz, porque a partir de a gente pensa que ele está a fantasiar ou qualquer coisa do estilo. Falamos de casos documentados em que se foi de facto verificar. E um deles, que é um caso até relativamente recente, que eu também já tive a ocasião de contar, o Rinho Tucu falou disso, não me lembro se este verão, mas acho que pelos vistos não foi aqui, deve ter sido no Algarve ou no Summer Camp, já não me lembro. Mas falou do caso de um miúdo indiano, cá está, que em determinada altura teve memórias e começou a falar disso. A dizer que tinha sido um miúdo que vivia numa aldeia X, e disse o nome da aldeia,
disse o nome dos pais e disse que tinha morrido atropelado ou tinha morrido num acidente. Ia de bicicleta para a escola e que tinha sido balroado por um carro, um caminhão ou qualquer coisa, que tinha morrido nesse acidente. E dizia, portanto, os livros que levava na mochila e o dinheiro que tinha no bolso e o sítio onde tinha acontecido o acidente. Isto era tão específico que resolveram investigar e, portanto, foram, sem ele, a aldeia em questão, à procura das pessoas que ele nomeava como sendo os pais, e foram investigar se de facto tinha havido ali um miúdo, se tinha acontecido aquela situação. E encontraram os pais e que confirmaram tudo aquilo que o miúdo tinha dito. Portanto, não era a aldeia ao lado, era muito longe dali, não é? Não havia qualquer hipótese que o miúdo tivesse ouvido falar daquela história. E quando foram lá e disseram à mãe que ele tinha dito que se lembrava do que levava na mochila, etc., e disseram quais eram os livros, ela disse: é verdade, eu tenho a mochila ainda que não tive coragem de a abrir. E, portanto, vamos ver, não é? Foi buscar a mochila do miúdo, que ainda estava cheia de sangue e tudo do acidente. Abriu a mochila e estavam lá exatamente os livros que o miúdo tinha dito e exatamente o dinheiro ao cêntimo que ele tinha dito que levava no bolso. Portanto, e casos como este há outros. Portanto, quer dizer, é evidente que a maior parte das pessoas não se lembra, ou pelo menos, como eu dizia, não se lembra de se lembrar. Porque até é possível que tínhamos tido alguma forma de memória quando éramos muito pequenos, mas não identificámos e também não tínhamos contexto para começar a falar disso.